Dragon Ball Super é um lixo, por burrice. Não é que eu deteste todas as ideias de Dragon Ball Super, eu até gosto realmente de algumas, mas Dragon Ball Super é uma adição desnecessária pra franquia. Ela não acrescenta nem em conceitos, muito menos em história. Tipo, vamos voltar desde o início, Dragon Ball. É uma obra escrita e ilustrada por Akira Toriyama, inicialmente focando na comédia, sendo um mangá muito divertido, irreverente. É um mangá de fato muito bom. Futuramente a gente teve o DBZ, o Dragon Ball Z, que focou nos aspectos que haviam sido deixados de lado no clássico, como onde diabos o Goku veio, de onde diabos o Goku veio, ou qualquer outra coisa focando, tipo, nas lutas de Dragon Ball, que não tinham tanto impacto no clássico, agora tem muito impacto no Z. E isso trouxe uma revolução não somente para a própria obra, como pro mundo dos animes. Dragon Ball se tornou um marco na indústria. Cara, vocês conseguem entender que essa obra de lutinha, que vocês provavelmente gostam de fazer piada, criou uma fórmula que é usada até os dias de hoje? Tipo, todos os Battle Shonen usam essa forma, ou usam resquícios dessa fórmula. Isso é do caralho, velho. Isso é realmente muito incrível. E essa mesma fórmula sofreu melhorias com o tempo, foi se adaptando e melhorando. A gente teve várias outras revoluções do gênero. Tipo, a gente tem um anime de grande influência que é Naruto, que criou um modelo de grupo de protagonistas, onde a gente tem 2 homens e uma garota. Sempre tem o Sasuke do grupo, que é aquele cara mais ranzinza, o emo, o cara que é rival do protagonista, e tem um protagonista que tem um sonho, e tem a garota que tem geralmente o pulso mais firme entre os 3 e fala mais alto, ela comanda os 3, ela é a única que fala mais que eles. Naruto tem muita influência nessa fórmula e nesse conceito, mas mesmo Naruto também sofreu influência de Dragon Ball. A fórmula de Dragon Ball está em Naruto. Cara, é muito legal ver isso, muito legal ver como que as coisas fluíram desse jeito. Um animezinho lá da década de 80 que foi só se expandindo até os dias de hoje. A gente tem o próprio Naruto, que tem muitas características do Goku. A gente também tem influência do Vegeta lá na obra. A gente tem várias coisas de Dragon Ball e Naruto que a gente nem percebe. Ou seja, Dragon Ball é muito importante. E mesmo hoje em dia você consegue assistir a obra relativamente bem. Tipo, não é uma obra datada, tão datada pelo menos. Mesmo com erros de roteiro que você vai relevar quando você assistir, porque é um anime da década de 80 e 90, então você não tem que buscar isso. Você vai gostar, ou no mínimo vai achar legalzinho. O anime sobreviveu com o tempo, isso que é legal, isso que é interessante, isso que é bom. A questão é que a gente tem um senso crítico maior para as coisas que a gente assiste hoje em dia, e esses erros podem parecer muita coisa, mas é como se a gente só tivesse ficado um pouquinho mais inteligente, a gente não é tão jegue quanto antes. Mas mesmo assim, Dragon Ball é incrível, Dragon Ball revolucionou o gênero e tem uma importância do caralho. Então, quem desvalida isso provavelmente não tem noção nenhuma do quão absurdo foi Dragon Ball em sua época. Não é só um anime de lutinha e não é Demon Slayer da década de 80 e 90. Ele mudou o gênero, cara. Não é o Demon Slayer daquela época, com certeza não. Aí temos a obra mais importante do gênero, o anime mais importante da história que já havia sido finalizado há 17 anos. E resolvem voltar com ele. Desnecessário, não é? Mas se vão trazer, por que não criar expectativas, né? Eu criei expectativas, muitas pessoas criaram expectativas mesmo não querendo. Talvez eles até melhorem o que foi o GT, por exemplo, que muita gente não gosta até o dia de hoje, e com razão. Então a gente tinha essa expectativa de que eles iam melhorar o GT e trazer muita coisa legal pra obra. Tipo, existe muito hype nisso, cara. É uma obra da década de 80 e 90 feita com a fórmula que a gente tem nos dias de hoje. É irônico trazer Dragon Ball, que criou uma fórmula absurda anos e décadas atrás. Agora ele vai voltar e usar essa mesma fórmula, só que melhorada e recheada, desenvolvida com os moldes de hoje em dia. Seria do caramba, a gente tinha essas expectativas. E por isso que demos um voto de confiança ao anime. Enfim, ver Dragon Ball usando esses conceitos dos animes de hoje, desenvolvendo de forma mais profunda seus personagens, sagas e muitas outras coisas, essa era a nossa esperança. Mas Dragon Ball Super não tinha essa proposta. Era um anime feito desde o início pra sugar dinheiro. E a gente já sabia disso, cara. Lógico que a gente já sabia. A gente já tinha essa expectativa. A gente só queria que ele fosse minimamente decente. Eles nem tentaram, eles só trouxeram o que a gente já tinha em DBZ. E o minimamente decente que eu citei é em relação a isso. Não é diferente de DBZ. São as mesmas ideias da década de 80 e 90 nos dias de hoje. Eles não mudaram, eles não adaptaram o Dragon Ball pros dias de hoje. E é isso que é a decepção. E não somente isso, eles não melhoraram em nada o que a gente já tinha antes. Ou seja, Dragon Ball Super é um monte de ideias que já tinha no DBZ feitas de forma cagada. É pior do que um anime da década de 80 e 90, cara.
Não faz sentido, nem a animação consegue ser melhor, cara. Eles trouxeram pro dia de hoje de forma mais porca possível. Não tiveram adaptações ou melhorias, eles utilizaram as mesmas ideias que deram certo lá atrás. E pior de tudo, eles conseguiram usar essas ideias de forma idiota, a ponto que esse material perde muito em comparação ao original. Todas as sagas do Super são reaproveitos de coisas que a franquia já tinha. Torneios, que já existia, vilões movidos a pura maldade, sempre existiu, transformações, fusões, enfim. Aqui em Dragon Ball Super, essas coisas são usadas de forma tão exacerbada e idiota. Não existe limites, cara. As transformações tomaram a obra, só tem transformação agora. Elas não possuem peso dramático, ou seja, não tem função na obra além de ser um aumento de poder. E mudança de estilo, uau, tem cabelo colorido, que tal. Geralmente são transformações até que bem feinhas, por sinal. Trazem o Freeza de volta porque querem que você, fã idiota, se apegue à nostalgia, já que nenhum vilão decente eles têm capacidade de criar. Temos a saga do Goku Black, que foi aquela fagulha de esperança no fundo do poço, mas mesmo ela não é lá essas coisas e tem seus momentos horríveis, por mais que em si o vilão não seja ruim. Enfim, Dragon Ball Super é isso, flashes de coisas boas. Eu gosto do final em que o Freeza e o Goku lutam juntos, é muito legal, cara, eu gosto. É algo bem simbólico pra mim como fã, e eu realmente me arrepiei com isso, a luta dos dois contra o Jiren é muito boa. E o instinto superior também é utilizado com um peso dramático, existe uma construção, mesmo que pequena, no mangá mais ainda, cara, no mangá consegue ser melhor ainda. Eu gosto disso, só que no final são só trechos. O todo não existe. Os arcos do mangá como o do Moro e do Granola só são mais um pouco disso tudo que não tem muita conexão com nada e não tem peso nenhum pra gente que tá lendo. Cara, é só o Goku ficando mais forte e só. Não tem emoção nenhuma. Até que tem seus momentos, mas nada que vale nossa atenção geral pra ler essa merda inteira. Infelizmente a Toei não escolheu agradar os fãs quando fez essa obra. É mais pra nostalgia e tirar nosso dinheiro. Eles trouxeram a obra mais significativa da história dos animes de volta à luz, mas eles nem se importaram com ela, só se importaram com o dinheiro e nos entregaram o mínimo, que é pior que o original, muito pior. Eles sabiam que a nostalgia dos fãs seria bem maior do que as críticas. Isso é uma pena. Eu queria ver o que caminho a jornada do Goku e seus amigos se seguiria com essa fórmula atual que os animes têm, com mais desenvolvimento, personagens mais marcantes, mais emoção. Seria legal ver isso em Dragon Ball, eu ia gostar bastante. Enfim, ele poderia se tornar um novo marco para a indústria, ou no mínimo fazer jus ao que foi a obra, trazendo mais fãs para ela. Mas é isso. O que vocês acham de Dragon Ball Super? Eu sei que tem muita gente que gosta. Eu não entendo, mas eu quero saber os motivos de vocês. E o Freeza tá de volta, então, e com nova transformação que é uma bosta. Tá um lixo mesmo.